Se você não assistiu Tales of the Jedi ou Histórias do Jedi, para tudo que você tá fazendo e vai lá assistir na Disney Plus. Não é um jabá, mas é porque a série animada é muito boa mesmo. Antes de você ir, caso você não tenha assistido, deixa um like, tá bom? Não sai desse vídeo aqui sem deixar um like. E se você vai ficar no vídeo também, deixa o like, tá bom? Não esquece do like, vocês estão esquecendo. Vocês estão ligados, né? A primeira temporada da animação Histórias do Jedi tem 6 episódios muito bem divididos entre 2 protagonistas, a Ahsoka e o Dukan, mostrando aventuras bem específicas desses personagens dentro da linha do tempo de Star Wars. Então, no caso de Ahsoka, é uma coisa meio pré-Clone Wars, durante Clone Wars e pós-Clone Wars. E no caso do Dukan, a gente olha bastante pro passado, né? Tem até um episódio ali bem legal dele com o Qui-Gon Jinn, e depois dele ali no Ameaça Fantasma. São episódios incríveis, principalmente o arco do Dukan, pra mim são os mais legais, né? São os episódios mais legais, mas pensando nisso e pensando que a segunda temporada já está confirmada, na Celebration de 2023, o Filoni, que é o idealizador da série, confirmou que a segunda temporada vem em algum momento de 2024. Pensando nisso tudo, eu acho justo a gente começar a confabular, começar a pensar quais Jedi, afinal estamos falando de histórias do Jedi, mesmo no caso do Dukan, que é um Jedi que saiu da Ordem Jedi e virou um Sith, ainda é a história de um Jedi. Pensando nisso, vamos pensar, cara, que Jedi que seria legal ver na segunda temporada, protagonizando a segunda temporada também, sei lá, alguma coisa assim. Vale lembrar que esse vídeo aqui é uma parte 2, porque o primeiro saiu tem uns meses já, tem bastante tempo, só que, por que eu tô fazendo a parte 2? Porque desde que saiu o primeiro vídeo, entrou uma galera aí no cânone, eu acho que vocês já sabem de quem eu tô falando, que, mano, não é possível que não vai ter nada de histórias dos Jedi com esses personagens. Então, bom, esse aqui é uma parte 2. Se você quiser ver o outro vídeo, eu vou deixar aqui no card e também na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá assim que acabar esse vídeo. Eu vou deixar aparecendo aqui na tela final também. Enfim, tô me alongando demais. Vamos dar uma olhada. Eu separei 5 Jedi canônicos, então estão na linha do tempo já, que eu acho que seria interessante ver numa segunda temporada, protagonizando aí a segunda temporada de Tales of the Jedi. E aí fica no ar pra vocês, cara. Comenta aí embaixo quais desses vocês acham interessante, e também comenta outro Jedi aí, porque a gente pode fazer uma parte 3, porque, cara, se liga, tem muita história legal que dá pra aprofundar numa série animada tão bem desenvolvida, tão bem executada como Tales of the Jedi. Um Jedi, na verdade, um mestre Jedi que seria muito interessante ver é o Itchkot, ou Koch, como você quiser pronunciar. Tá, eu sei que você tá pensando que isso talvez seja muito aleatório. Não é tanto, porque tem um intervalo de tempo com esse personagem que é muito interessante durante Clone Wars, que eu acho que pode esbarrar um pouquinho também no que eles fizeram com o Dukan na série. Infelizmente, sabemos pouquíssimo sobre o Itchkot, porém sabemos que ele é um Zabrak de Iridonia. Ele era um membro do Conselho Jedi. Guarda isso. Ele tá lá, por exemplo, quando Anakin chega no Ameaça Fantasma. Ele também está no Conselho Jedi durante o ataque dos clones e, obviamente, participa das Guerras Clônicas como um general. Beleza, né? Um caminho meio padrão aí de um Jedi das prequels e tal, mas olha só que interessante. Lá em Clone Wars, na segunda temporada, episódio 19... tem ali um arco com ele, na verdade um arco onde ele está fazendo parte. Porque assim, ele foi investigar um ataque em rotas do hiperespaço que estava rolando principalmente na orla exterior, e ele foi capturado pelo Grievous. Inclusive o Grievous manda uma gravação pro Conselho Jedi dele todo feliz, porque tem um membro do Conselho preso e fala que inclusive vai torturá-lo. A sorte do Itchkot é que o Conselho Jedi consegue identificar de onde está vindo a transmissão, e eles vão lá salvá-lo. Na verdade o Anakin vai lá salvá-lo junto com a Adi Gallia. Eles vão lá salvar o Itchkot e tal, que ele tá preso, ele apanha bastante durante todo esse episódio. Eles encontram o Itchkot meio que numa nave em cima de Saleucami e tal, beleza, salvam o cara. Só que qual que é a pira? Ele é um membro do Conselho Jedi que tomou um pau do Grievous e dos Magna Guards do Grievous também, foi preso e torturado, certo? Isso já é bem interessante, só que tem mais coisa aí, porque depois ele vai aparecendo mais algumas vezes em Clone Wars e tal, até o momento onde ele não aparece mais. A gente descobre então, por meio do universo expandido, que ele saiu da Ordem Jedi. Um mestre Jedi do Alto Conselho Jedi saiu durante as Guerras Clônicas. E aí o que fica interessante, assim, no meu ponto de vista, é que no universo expandido eles não falam o que aconteceu com ele nesse momento. Alguns materiais falam que ele foi convidado a se retirar, a se exilar, inclusive. Cara, se isso não é interessante, eu não sei mais o que é interessante. Mas depois melhora entre aspas, assim, pra gente, narrativamente falando, porque pro personagem fica tudo muito pior. A gente sabe o que aconteceu com ele.
Nesse quadrinho aqui do Vader, nesse ônibus aqui do Vader, quer ver, deixa eu pegar. Aqui, ó, nesse ônibus do Vader que a Panini trouxe, aqui tem a segunda fase do Vader, né, do Charlie Soule com o Giuseppe Camuncoli. Essas aventuras aqui, por mais que seja a segunda fase, é bem uma aventura prequel mesmo. Aqui tem histórias do Vader, bem no início ali do Império, sabe? E logo aqui, cara, na edição número... aqui. Na edição número 19, olha só que capa bonita. Mano, ele encontra o Whitcourt, cara. O Vader encontra o Whitcourt e eles saem na porrada. O Whitcourt, ele não só sobreviveu, como ele virou uma espécie de sacerdote. Eu vou botar uma imagem na tela também. Eu acho que fica mais nítido, né, do que eu mostrar na câmera. Mas o Vader encontrou ele junto com os seus inquisidores. Ele virou um sacerdote, casou e teve uma filha. Só que aqui nessa edição já mostra o Vader matando ele e os inquisidores roubando ali, sequestrando a filha dele pra levar pro Palpatine, porque é uma criança com poderes, uma criança com acesso à força, e o Palpatine vai fazer experimentos, aquelas coisas bizarras. Olha só que doideira, mano. Fala se esse personagem não é perfeito pra ter alguma história em Histórias do Jedi. Foi torturado, saiu da Ordem Jedi, provavelmente porque tava a Blue Blé, né? Ou saíram com ele, ou ele saiu sozinho, mas não importa. Ele saiu no meio das Guerras Clônicas. O cara sai, fica alguns anos fora, e nesse meio tempo ele é encontrado pelo Vader ali chegando no final da sua vida. Porque não tem como ele, né, bater de frente com o Vader. Mano, olha isso, olha quantos intervalos e quantas discussões dá pra trazer com esse personagem. Tipo, o que aconteceu com ele nesse meio tempo? O que aconteceu com ele em relação ao Conselho Jedi? Até dá pra recriar essa luta dele com o Vader em animação, seria interessante, hein? Falei pra vocês que era interessante, falei pra vocês. Tem um Jedi, cara, que se tornou o meu queridinho esse ano agora, em 2023... E, mano, não é possível que eles não vão explorar mais esse personagem. Estamos falando de Caloran Beck. Caloran Beck seria perfeito para um arco em Histórias do Jedi. Caloran Beck é um mestre Jedi extremamente habilidoso. Ele é descrito como um exímio espadachim Jedi e era conhecido como The Saber's Hand, algo como mãos de sabre, algo do tipo. Vimos ele na terceira temporada de The Mandalorian, né? Em relação ali com a Ordem 66, salvando o nosso querido amigo Groguinho, enquanto os clones estão tentando pegá-lo, o Anakin / Vader já tava lá dentro também. Nós vimos todo ali uma sequência de ação com ele salvando o Grogu. Esses pouquíssimos minutos já mostra pra gente, e essa descrição também no site oficial, já mostra pra gente o quanto esse mestre Jedi é interessante. É um mestre Jedi conhecido como mãos de sabre, porque ele é muito habilidoso com sabre de luz. Parça, se isso não é interessante, eu não sei mais o que é. Até bati no meu teclado aqui, provavelmente não parei o vídeo não, né? Não parei. Vamos continuar. O Ahmed Best, que é o ator que faz o Caloran Beck, ele já tinha aparecido no cânone como Caloran Beck no game show de Star Wars, que é o Star Wars Jedi Temple Challenge, que saiu justamente no site Star Wars Kid, também tem no YouTube. E na descrição dos episódios, na descrição do próprio personagem, a gente vê um pouquinho do passado dele, a gente descobre um pouquinho do passado dele. Mano, é sério, tem muito potencial ali pra uma jornada meio, sei lá, qualquer coisa que eles quiserem criar, mano, porque o personagem parece interessante e não tem nada muito que ligue ele a outros personagens, dá pra ser uma jornada, tipo, própria do personagem, entende? Se liga. Mesmo sendo tão guerreirão como a gente comentou aqui, a paixão do Caloran Beck era por ser um professor. Então, junto com a droid de protocolo AD3 e o droid astromecânico LXR5, ele supervisionava os testes dos Padawans para se tornarem Cavaleiros Jedi. Ou seja, um personagem muito interessante, muito habilidoso, com muita importância no cânone atual. Afinal, ele é o cara que salvou o Grogu e estava com o Grogu nessa transição de República para Império, na queda da Ordem Jedi. O cara era um Jedizaço que curtia ser professor, não era só porradeiro. Olha isso, que personagem incrível. Além de, mano, visualmente incrível, 2 sabres de luz, papapá. Esse personagem tem que ter alguma coisa a mais com ele. Pode ser série animada, pode ser minissérie live action. Uma minissérie. Tudo bem que esse vídeo aqui é sobre histórias Jedi, mas uma minissérie, sabe? 3 episódiozinhos do Caloran Beck. Dave Filoni, faz essa pelo time, chapa. Como eu falei aqui, esse vídeo aqui é uma atualização, porque justamente saiu a série da Ahsoka, saiu The Mandalorian terceira temporada, e eles apresentaram um monte de novos personagens com relação com os Jedi. Alguns eram Jedi e não são mais, outros se mantiveram como Jedi. E cara, não tem como, precisamos falar sobre Baylan Skoll.
apresentado lá na série da Ahsoka. Não tem como a gente não colocar o Baylan nessa lista. Sabemos bem pouco sobre ele, porque ele fala um pouco, né, na série da Ahsoka, mas o pouco que sabemos, mano, já tá pronta a parada, é só animar. Ele fala que ele era um mestre Jedi que estava atuando como um general nas Guerras Clônicas, né? Ele sobreviveu à Ordem 66, se tornando então um mercenário, e o mais empolgante, ele tinha algum grau de amizade com Anakin Skywalker. Ele fala pra Ahsoka, né? O Anakin falava muito de você, poucos viram que ele se tornou, ou seja, ele sabe, ou descobriu em algum momento, que Anakin era Darth Vader, algo que era um segredo muito bem guardado. Agora você imagina, 3 episódios de histórias Jedi, com o Baylan sendo um mestre Jedi, tendo padawans ou não, nas Guerras Clônicas, sobrevivendo à Ordem 66, tendo ali uma missão com Anakin, depois descobrindo que Anakin virou Vader. Olha o tanto de possibilidades. E ainda mais se a gente lembrar que lá na série da Ahsoka, ele tem ali um código de honra muito forte, ele não é do mauzão, ele é um vilão ali, mas ele não é do mauzão, aquele sádico, ele não é um Sith. Ele foi para o lado sombrio, inclusive sangrou seu próprio sabre, por isso que o sabre dele é um vermelho alaranjado e tal, mas é vermelho. Se tornou um mercenário, mas não está ali em busca de fazer maldade porque sim, sabe? É um vilão meio dúbio, um vilão meio uma área cinzenta, assim, sem contar também o que vimos no final de Ahsoka. Eu não vou entrar em muitos spoilers, porque, bom, é literalmente o final da série, mas essa relação dele com aquilo que nós vimos em Clone Wars, dos mortes, pá... Então... tem história aí pra contar. Esse personagem, falando bem a real, eu acho que o Filoni vai fazer mais coisa com ele. Por mais que o Ray Stevenson, que é o ator que fez o Baylan na série da Ahsoka, mas que ele tenha falecido, inclusive um pouquinho antes de sair a série, vai ter que rolar um recast, vai ter que rolar alguma coisa assim pra, né, continuar com o personagem na segunda temporada de Ahsoka, mas dá pra fazer ele animado também em Tales of the Jedi. Como eu falei, infelizmente o ator faleceu, mas o personagem vai continuar e ele vai continuar levando esse legado que o Ray Stevenson deu pro personagem, porque, mano, não tem como, o personagem é incrível, o Ray Stevenson atuou muito, mas muito mesmo com o Baylan. É um personagem cheio de camadas que lembra um pouco do Khan, inclusive, nessa questão de, sabe, ser um ex-Jedi que caiu pro lado sombrio. Tudo bem que o do Khan virou um Sith, mas, tipo, tem esse amor por ensinar, tem uma padawan, sabe, tá ensinando meio que ela ser do mal, mas usando o caminho Jedi como uma deturpação pra isso, entende a pira? Então pode ter um episódio do Baylan com a Shin-Hati, seria muito interessante, casaria completamente com a ideia da série Ahsoka, e tanto Tales of the Jedi quanto Ahsoka são idealizadas, foram, né, idealizadas pelo Dave Filoni. Coincidência? Acho que não. Antes de irmos para os 2 últimos Jedi dessa lista, eu vou pedir para você deixar um like, tá bom? Se você achou esse vídeo pelo menos interessante, tá achando esse vídeo divertido, com informações interessantes do canon e tal, especulações, por que não? Deixa um like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo. E se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreve, tá? Olha se você tá inscrito, porque tem gente que perde a inscrição às vezes. Não sei por que isso acontece, mas acontece. Então, dá uma olhada aqui embaixo. Muito obrigado para você que se inscreveu, muito obrigado para você que curtiu esse vídeo. Vamos continuar, porque os 2 últimos Jedi, que são 5 ao todo, né? Os 2 últimos, eu dei uma roubadinha. Não vou falar que não, tá? Porque assim, eu queria falar da Sabine, porque agora sabemos que a Sabine é uma Jedi. Não necessariamente Tales of the Jedi tem que ser só de Jedi das prequels. São histórias do Jedi. Tem Jedi depois das prequels, apesar de ser bem poucos. Temos Luke, temos Ahsoka e temos Sabine Wren. Mas por que eu roubei? Porque junto com a Sabine eu coloquei a Ahsoka. Norton, pelo amor de Deus, a Ahsoka tem 3 episódios pra ela lá em Tales of the Jedi e também tem Clone Wars inteira. Sim, concordo. Mas fazer episódios com as duas seria muito interessante, porque a gente vai ver um pouco mais da Ahsoka mestre, no momento onde ela não conseguiu ser muito mestre, e também da Sabine lidando com o fato dela treinar para ter poderes, tudo mais, entende? Essa relação mestre-aprendiz que nós sabemos, nós vimos lá na série da Ahsoka, que não rolou, pelo menos não a princípio. Sabemos que a Sabine começou a treinar nesse intervalo de 10 anos entre o final da série Rebels, onde ela foi apresentada, até chegar em Ahsoka. Tem um intervalo aí de 10 anos e em algum momento ali no meio ela estava treinando para se tornar uma Jedi. Vale lembrar sempre que a Sabine é uma Mandaloriana, sendo uma das pouquíssimas Mandalorianas Jedi. Episódios animados de histórias do Jedi com a Sabine e com a Ahsoka poderiam explicar muita coisa. Primeiro,
poderiam trazer mais pro visual, mais pra história mesmo. A explicação que o Filoni deu pra Sabine ter poderes, eu vou deixar um vídeo aqui no card que saiu tem umas 2, 3 semanas, onde nós comentamos sobre isso, né? O Filoni foi no podcast e falou sobre o motivo da Sabine ter poderes, como que a Sabine tem poderes. Ele se baseou muito no George Lucas, tal, vou deixar esse vídeo aqui no card e também vou deixar aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, mas basicamente ele pegou a ideia que o George Lucas tinha desenvolvido de que, como a força tá em todos os seres vivos, teoricamente, se o personagem treinar muito, tudo mais, ele consegue abrir esse acesso à força, entendeu? Ele consegue ter poderes, basicamente. Dá uma olhada no vídeo que tá um pouquinho melhor explicado lá. Dá pra gente ver numa série animada ela entendendo um pouco melhor esse conceito, começando a usar os seus poderes, mesmo que com muita dificuldade, como a gente viu lá na série da Ahsoka, ela tava com muita dificuldade de acessar os poderes. Eles podem mostrar também essa relação de mestre e aprendiz que não deu certo, por causa do expurgo mandaloriano, que a gente viu lá na série da Ahsoka, e também da Mandalorian, né? Que o Império acabou com os Mandalorianos, explodiu tudo lá, e a família da Sabine morreu nesse momento. Isso causou um descontrole ali, ela não conseguiu mais se controlar tanto, e se você não se controla, não controla os seus próprios sentimentos, quem dirá você vai conseguir controlar a força, usar os poderes da força, é algo bem conflitante. Imagina tudo isso na série animada, naquele gráfico lindíssimo, aquele gráfico não, né? Naquela animação lindíssima de histórias do Jedi. Como a primeira temporada falou muito sobre a Ahsoka criança e adolescente, nada mais justo do que uma segunda temporada mostrar pra gente ela como adulta, tentando treinar a Sabine. Sabemos que não vai dar certo, porque depois elas vão se reconciliar só lá na série, mas pra gente entender um pouco melhor esse conflito, entender um pouco melhor esse medo que a própria Ahsoka tem de ser muito parecida com a Anakin. Tudo isso tá na série da Ahsoka, mas eu acho que dá pra fazer em animação, tipo, a gente vê o que foi tudo isso, sabe? Esses conflitos. Não só da Sabine treinando, como também da Ahsoka a treinando. Fala se não seria interessante. Eu assistiria tranquilamente. Lembrando que a segunda temporada de Histórias do Jedi vai estrear em algum momento em 2024. Também teremos terceira temporada de The Bad Batch em 2024, The Acolyte, Skeleton Crew. Isso é o que está confirmado para 2024, porém ainda sem datas específicas. Mas se inscreve para você não perder, porque a gente vai comentar tudo aqui no canal, fazer review de episódio como a gente sempre faz, então se inscreve para você não perder nenhum vídeo, fechou? Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, mano. Valeu mesmo, é nóis. Valeu, falou, abraço.